Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, Evangelho do Senhor Jesus, escrito por João, capítulo número 6. Nós estaremos lendo a partir do versículo 1. Quando você encontra, queremos louvar a Deus pela oportunidade por Ele concedida de podermos estar juntamente com os irmãos nesta reunião santa. Louvar a Deus pela vida do digno pastor desta igreja, pastor Aparecido. Obrigado, pastor, por essa oportunidade, pela receptividade, pelo carinho. Para nós é uma honra, uma alegria. Versículo 1 do capítulo de número 6, na tradução que tem em mãos, nos diz assim: Depois disso partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão seguia, porque viu os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo uma grande multidão que vinha ter com ele, disse a Felipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Felipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tantos? Amém? Por favor, se assente, glorificando o nome precioso do Senhor. Queridos, nós estamos diante de um texto muito conhecido de todos nós que aqui estamos, uma passagem extremamente conhecida. Este é o 4º milagre relatado por João. Aqui nós vamos compreender que a fama, o reconhecimento do Senhor Jesus já era muito extenso. Jesus já era conhecido como o homem dos milagres, e onde Jesus estava, as multidões o acompanhavam. Para onde Jesus ia, sempre havia uma multidão que o acompanhava, porque as multidões sabiam que onde Jesus estava, sempre alguma coisa ia acontecer. Nesta ocasião, essa multidão agora está seguindo o Senhor Jesus. Mas nós precisamos
precisamos compreender que aqui nós vamos ver uma multidão que está seguindo o Senhor Jesus. Mas essa multidão que está seguindo o Senhor Jesus, Mateus no capítulo 14 e no versículo de número 15, falando a respeito desse milagre, Mateus vai dizer que a região em que eles estavam era uma região de deserto. Então nós vamos compreender aqui que essa multidão que está seguindo o Senhor Jesus, ela está seguindo o Senhor Jesus não para um lugar especial, para um lugar de delícias, não para um lugar de alegrias. Essa multidão que está seguindo o Senhor Jesus nessa ocasião, ela está seguindo Jesus para uma região de deserto, porque seguir o Senhor Jesus nem tudo é mar de rosas. Seguir o Senhor Jesus nem sempre são boas notícias. Seguir o Senhor Jesus nem sempre acontece como nós planejamos ou como nós gostaríamos. Mas o importante é que nós entendamos que seguir o Senhor Jesus tem o seu propósito. Se Ele nos leva a desertos, a lugares difíceis, é porque Ele sempre tem um propósito. Eu vou falar da parte de Deus para alguém que talvez esteja no deserto nessa noite, mas Deus me traz aqui para dizer para esse alguém: esse deserto não é para te matar, esse deserto é para trazer novas experiências para a tua vida, e essas experiências vão mudar a tua história. A multidão acompanha, pastor Aparecido, a multidão acompanha Jesus nesse deserto, e Jesus vai ensinar por um dia, e o povo vai ouvir. No final da tarde, Jesus vai subir ao monte com os seus discípulos, para que ele tenha uma visão mais ampla da multidão. E ele levanta o seu olhar, e quando ele levanta o seu olhar, ele percebe, ele identifica qual era a urgência daquela multidão. Nós estamos diante de pessoas que têm N tipos de problemas, mas existe um problema que não pode ficar para amanhã. Existe um problema que ele vai resolver hoje. Quando Jesus levanta o seu olhar e ele vê aquela grande multidão, ele sabe que todos tinham problemas, mas tinha um problema ali que não poderia ficar para amanhã. Qual era? A fome. Jesus sabia que aquela multidão estava faminta. Em Mateus os discípulos dizem que Jesus dispersa a multidão, mas Jesus sabia que se a multidão fosse despedida para voltar para suas casas, eles iriam perecer pelo caminho. Mas quem segue a Jesus não perece pelo caminho. Quem segue a Jesus, os seus problemas são resolvidos. E agora Jesus vai entender que a necessidade, a urgência daquela multidão era a fome, e a fome não poderia esperar para o outro dia, tinha que ser resolvida naquele momento. Deus me traz aqui para dizer para alguém: tem problema que não pode ficar para amanhã, tem problema que não pode ficar para o mês que vem. Deus Jesus vai resolver ainda hoje, porque Ele conhece a tua urgência e a tua emergência. Jesus conhecendo a emergência e a urgência daquele povo, e sabendo que aquele povo não poderia desfalecer por conta da fome, ele vai então olhar e ele vai chamar Felipe. Por que ele chama Felipe? Porque Felipe era de Betsaida. João 1,44. Felipe era daquela região. Felipe conhecia aquela região com a palma da sua mão. Jesus vai olhar para Felipe, sabendo que Felipe conhecia aquela região,
e vai dizer: você conhece essa região? Onde compraremos pão para todos esses poderem se alimentar? Jesus experimenta Felipe. Jesus sabia que Felipe, ele conhecia aquela região, mas aqui nós vamos entender que mesmo que nós tenhamos experiência, mesmo que nós tenhamos conhecimento, mesmo que nós saibamos tudo a respeito do assunto, nem sempre nós conseguimos resolver. Mas quando a nossa capacidade tem um limite, o meu Deus chega para resolver. Quando a nossa capacidade, a nossa sabedoria e a nossa experiência não alcançam o resultado, Jesus entra em cena, abre a porta, faz milagre. Deixa eu ver quem pode adorar o nome dele. Jesus sabia que Felipe não poderia resolver, mas enquanto Jesus ainda dialogava com Felipe, quem é que aparece? André aparece. André também não tinha condições de resolver, André também não tinha condições, mas André aparece trazendo alguém que poderia ajudar, porque existe aqueles que quando ele não pode, ele atrapalha quem pode, quando ele não pode, ele não quer que ninguém mais possa. Mas aqui vai aparecer André. André não pode resolver, mas ele traz alguém que pode resolver. Deus vai colocar alguém no teu caminho para te ajudar a resolver. André vai aparecer trazendo um menino. A Bíblia diz que é menino, e eu gosto dessa expressão, menino. Menino é alguém inexperiente, menino é alguém sem muita maturidade, mas é alguém de coração puro. André vai aparecer trazendo um menino, e André vai dizer ao Senhor: Senhor, com licença, mas me acompanha um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Pães de cevada eram pães vendidos aos pobres, porque pessoas ricas comiam pães feitos de trigo, mas os pobres comiam pães feitos de cevada. Pães de cevada eram pães inferiores, eram pães de segunda qualidade, eram pães que não tinham valor para a sociedade. E aquele menino aparece trazendo alguma coisa que para a sociedade podia não ter valor, para os discípulos podia não ter valor, porque o próprio André diz: mas o que é isso para tantos? Pode não ter valor para mim, pode não ter valor para você, mas aquilo que você tem na mão dele vai fazer a diferença. Eu vim pregar para alguém: eu não sei o que é que você tem, talvez o que você tem não tem valor para o homem, mas isso que você tem vai fazer a diferença. Deixa eu ver se alguém tem alguma coisa aqui nessa noite. Pregador, eu não tenho cartão black, eu não tenho uma poupança gorda, mas eu tenho glória da glória, eu tenho aleluia da aleluia, eu falo em língua da rajada, entrar no inferno. Isso aqui o menino que tem, ele tem alguma coisa. O nome do menino, nenhum historiador até hoje conseguiu saber qual é o nome do menino. Nenhum dos evangelhos fala o nome do menino. Sabe por quê? Porque o nome que tem que ser lembrado não é o menino. O nome que tem que ser lembrado não é o pregador. O nome que tem que ser lembrado não é o cantor. O nome que tem que ser lembrado não é o presidente. O nome que tem que ser lembrado não é o político. O nome que tem que ser lembrado não é o presidente. O nome que tem que ser lembrado é o dele, é o dele, é o dele, é o dele. Ninguém sabe o nome do menino. E ele
quê? Era o seu lanche, era a sua merenda, era para a hora do recreio, para a hora do intervalo, para quando lhe desse o quê? Fome. Quando ele tivesse fome, ele tinha pão e peixe para comer. E qual era o problema da multidão? Fome. E por que ele comeu? Se ele tinha fome, e o pão e o peixe para comer, para matar a fome, por que ele não comeu? Porque ele entendeu que se ele comesse, talvez nem matasse a sua fome. Ele entendeu que aqueles 5 pães e 2 peixes não era um lanche, era uma semente. Porque tem 2 tipos de gente: o que come e o que semeia. Tu é daqueles que come a semente ou tu é daqueles que semeiam? Tem crente que o seu dízimo é só um salário mínimo, mas a vida é uma maravilha. Mas tem crente que ganha muito, mas a sua vida é atribulada. Sabe por quê? Ele come a semente. Deus te traz aqui para te dizer: pare de comer a semente e comece a semear. Pare de comer a semente e comece a semear. Não é tempo de comer semente, é tempo de semear. Deixa eu ver quantos semeadores nós temos nessa reunião nesta noite. É tempo de semear. E deixa eu te dizer: quem semeia hoje não colhe amanhã. Eu vim da roça. Eu vim da roça, eu sou da roça, e não tenho vergonha, tenho orgulho disso. Tem um tempo determinado para colher, mas uma coisa eu sei: o tempo vai chegar. Eu vim aqui profetizar. Tem crente que esse ano vai começar a colher. Tem crente que ainda esse ano vai começar a colher. Você não vai entender por quê. É porque você plantou, e quem planta, colhe. E Deus só não passa a cidade de Curitiba e diz para mim: vou te levar para aquele lugar, porque é tempo de colheita no meu ministério. Vou te levar para aquele lugar, porque é tempo de colheita no teu ministério. Deixa eu ver quem entende que é tempo de colheita. Deixa eu ver quem entende que é tempo de colheita. Deixa eu ver quem entende. É tempo de colheita. E vai colher o que? Fala mal do pastor, vou falar mal do você. Fala mal dos obreiros, vamos falar mal do você. Fala mal disso, daquilo, da oferta do dízimo, vão falar de você. O que você plantar, você vai colher. Não tem escape, porque a minha Bíblia diz que de Deus ninguém zomba. Aleluia. Plante glória para colher. Plante dame fome raneva. Plante glória para colher aleluia. Plante aleluia para colher glória. Plante adoração para colher milagre. Plante. Tem crente que tem 200 anos que congrega na igreja. A vida dele nunca muda. A culpa é do pastor? A culpa é do ministério? A culpa é de Deus? É dele. Ninguém pode te obrigar a plantar. Deus não vai descer e te ameaçar, não. Porque o Espírito Santo é muito educado. Mas ele fala contigo nessa noite, meu filho. Começa a plantar, e eu vou fazer acontecer. Faça uma experiência.
experiência. Comece a plantar. Seja fiel. O menino entende que o que ele tinha não é um lanche, é uma. E semente tem que ser plantada, mas não em qualquer lugar. Por isso que quando o pastor quiser aumentar a galeria, aumentar a igreja, construir mais sala, melhorar o som, trocar as cadeiras, plante. Aqui é o melhor lugar para se plantar. O melhor lugar para se plantar não é na bolsa de valores, não é nos bancos americanos e suíços. O melhor lugar para se plantar é aqui. Por quê? Porque Ele é o dono de tudo. Se você plantar aqui, Ele vai te dar colheita. Aprenda a plantar na obra, aprenda a semear na obra, e Deus vai te recompensar. Aleluia! Eu estou sentindo a presença do Deus Todo-Poderoso aqui nessa noite. O menino entende: o melhor lugar para plantar uma semente é na obra dele. E quando eu planto uma semente na obra dele, eu planto com o propósito de ajudar os outros. O menino podia matar sua fome, mas ele não pensou na sua fome, ele pensou na fome dos outros. Quer que a tua vida mude? Pare de pensar só em você e comece a olhar para os outros. Quer que a tua vida mude? Pare de se preocupar só com os teus problemas e comece a ver o problema do teu irmão. Quando você enxergar o teu irmão, Jesus vai enxergar você. O menino coloca os 5 pães de cevada, que não tinham valor para a sociedade, nas mãos dele. Ele toma os pães da graça e parte. Quando ele parte, ele chama os discípulos. Lucas diz que Jesus ordena que a multidão se assente em grupos de 100 e grupos de 50. Depois que Jesus parte, o pão é multiplicado, porque o segredo está na partilha. O segredo está em repartir. O segredo está em pensar no seu irmão, amar o seu irmão como você ama a você mesmo. Os discípulos, antes que eles saiam para distribuir, Jesus ordena. Jesus diz: ordene a multidão que se assente. Só pode se assentar quem está aqui. Quando Jesus diz: ordene a multidão que se assente, Jesus está dizendo o seguinte: manda o povo assentar, manda o povo descansar, que a providência está vindo de cima. Deixa eu repetir para você: a glória liberada para a pode sentar, pode descansar. Se você semeou, pode sentar. Se você semeou, pode descansar. Que a provisão, que a providência, que o milagre está chegando, está chegando, está chegando, está chegando. Pode sentar, que a provisão está chegando. Pode sentar, que a providência está chegando. Pode sentar. A multidão se assenta. Lavar os discípulos. Lavar os discípulos. Eu não sei quantas horas. Eu não sei quantas horas os discípulos demoraram. Porque crente come. Crente come. Agora, nós temos irmãs aqui que têm dom da cozinha. O tempero vai perder da avó. O
cheiro chama a gente de longe, mas imagina o tempero, meu Jesus. Imagina um trem feito pela mão do meu Jesus. Pensa numa comida boa, pensa numa comida maravilhosa, aleluia. Deixa eu dizer para alguém que veio para essa reunião santa nessa noite: seguir Jesus tem dificuldades, seguir Jesus tem deserto, mas seguir Jesus também tem alegria. Deus se traz aqui para dizer para alguém: é tempo de alegria, é tempo de fartura, é tempo de comer bem naquela casa. Deixa eu ver quem pode adorar, deixa eu ver quem pode adorar. Tem tempo de alegria chegando para crente aqui. Tem tempo de alegria. A prova foi grande, o deserto foi difícil, mas Deus me traz aqui para dizer para alguém: é tempo de alegria. Te prepara para comer bem, te prepara para vestir bem, te prepara para morar bem, te prepara para andar bem, te prepara para o melhor de Deus, o melhor. Jesus, sabendo que todos estavam saciados, Jesus olha e vê que são saciados. Ele chama os discípulos e eles agora vão e recolhem o que sobrou. Porque meu Deus não é Deus de resto, mas é Deus de sobra. Deus nunca vai te dar só o que você precisa, Ele sempre vai te dar a mais, a mais, a mais, vai sobrar. Com Jesus não tem miséria, com Jesus é sobra, é fartura, é sobra, vai sobrar, vai sobrar. Jesus mandou recolher o que sobrou. Os discípulos, porque era costume dos judeus andar com um cesto. Todo judeu, quando ia numa caminhada, ele precisava levar um cesto. Era um costume. Mas todos os discípulos trouxeram os seus cestos. Mas os cestos que eles trouxeram, quando eles trouxeram, estava vazio. Porque tem gente que, se o cesto estiver vazio, joga o cesto fora. Anda com o cesto vazio, continua seguindo Jesus, continua fiel, que está chegando a hora que o cesto vai encher. Não joga o cesto fora, não para de cantar, não para de adorar, não para de servir, não para de trabalhar. Leva o cesto, mesmo que esteja vazio. Deus traz aqui para dizer para alguém: está chegando a hora que o meu Deus vai encher. Quem encher? Não abandone esse cesto. Foi Deus quem te deu. Não entregue, não pare, não desista, não renuncie. Continue com o cesto. Mas está vazio, é vazio. Continue seguindo Jesus com o cesto vazio. Continue seguindo Jesus. Da maneira que você está, na hora certa o milagre vai acontecer. Na hora certa a vitória vai chegar. Na hora certa o cesto vai encher. Os 12 discípulos voltaram trazendo 12 cestos cheios. Para cada discípulo, um cesto cheio. Porque tem tempo de cesto vazio, mas tem tempo de cesto cheio. Eu profetizo que crente vai para casa com cesto cheio hoje. Vai para casa com cesto cheio hoje. Mas deixa eu te dizer, andar com cesto cheio é mais difícil do que andar com cesto vazio. Porque o cesto vazio é leve, mas o
cesto cheio é pesado, mas é melhor andar com o cesto cheio com dificuldades do que andar com ele vazio. Deus te traz aqui para te dizer: te preparar, eu vou encher o teu cesto. Se coloque de pé com a autorização do pastor, com a permissão do pastor. Eu vim aqui profetizar um tempo de cesto cheio, mas é só para quem tem cesto, porque para quem não tem cesto, precisa providenciar um. Se por qualquer motivo você abandonou o cesto, volta lá, pega o cesto e segue Jesus. Eu preciso fazer um convite hoje aqui, com a permissão do meu pastor presidente aqui, setorial, porque lá nós falamos, pastor presidente, eu preciso aprender que é setorial. Onde está a primeira pessoa que você veio para essa reunião nessa noite? E você não é crente ou foi crente, parou, não nos importa por quê. O que nós amamos é você e a sua alma. Onde está entre nós a primeira pessoa que você gostaria de entregar essa vida nas mãos de Jesus? Semeia você em Jesus, e tu vai ver o que Deus vai fazer. Onde está a primeira pessoa que gostaria de entregar a sua vida nas mãos do Senhor Jesus? Onde está a primeira pessoa que gostaria de se semear num terreno chamado Jesus? Onde está a primeira pessoa para Jesus? Eu quero orar por você nessa noite. Eu quero orar por você nessa noite, você que nos dá alegria da sua visita. A Assembleia de Deus é a igreja que ganha almas. A Assembleia de Deus é a igreja que valoriza vidas. Você é importante para Deus e para nós. Onde está a primeira pessoa para Jesus? Sai do seu lugar, eu quero orar por você. E quero orar por você. Onde está a primeira pessoa para Jesus? Vem. Você que está ao lado de alguém, convide ele, convide ela. Esse é o melhor convite que alguém poderia fazer a você. Aleluia. Onde está a primeira pessoa para Jesus? Eu quero orar por alguém nessa noite. Onde está a primeira pessoa para Jesus? Venha Jesus, venha Jesus. Onde está a primeira pessoa para Jesus? Eu quero orar por alguém nessa noite. Onde está a primeira pessoa? Sai do seu lugar. Hoje é noite de salvação. Hoje é noite de milagres. Hoje é noite de provisão, de providência para a tua vida, para a tua casa e para a tua família. Onde está a primeira pessoa para Jesus nesta noite? Eu quero orar. Eu não quero me demorar, não quero me alongar, mas eu quero orar. Orar com a permissão do pastor, orar com a igreja. Orar com a igreja. E quero profetizar um tempo de cestos cheios para aqueles que têm cesto e para aqueles que são semeadores. Um tempo de cestos cheios. Um tempo de cestos cheios. Pai querido, aqui está, Senhor, a tua noiva, a tua eleita, a tua escolhida, a tua imaculada, Senhor. Nós estamos em tempos de desertos, ó Pai. Nós estamos em tempos difíceis, mas nós entendemos e acreditamos que o Senhor não perdeu o controle, porque o Senhor ainda sabe o que vai fazer. Por isso, Pai querido, nós profetizamos sobre a vida de famílias aqui, nós profetizamos sobre a vida de casais aqui.
de cesto cheio. Em parte falamos, em parte profetizamos. É tempo de cesto cheio. É tempo de cesto cheio. É tempo de cesto cheio. Queridos, com a permissão do pastor, eu só quero gastar mais um minuto. Nós somos do estado do Paraná, da cidade de Foz do Iguaçu, uma das cidades mais lindas do Brasil. Quem não conhece deve conhecer. Uma cidade maravilhosa. Nós temos um filho, o nome dele é Apolo. Ele tem uma doença degenerativa chamada distrofia muscular de Duchenne. Só existem 90 mil casos no mundo. É uma doença extremamente rara e extremamente grave. Nós viemos para o estado de São Paulo com o desejo, com a intenção, com o propósito de conseguirmos um tratamento mais avançado para o Apolo aqui, porque o tratamento no Paraná tem sido muito limitado. E o meu pedido é: quando você for orar, se lembre de um menino chamado Apolo. O meu filho precisa de um milagre. A última consulta com a carne e o pediatra que nós tivemos, nós saímos, eu e minha esposa, chorando do consultório. A médica me abraçou, tentando me consolar. E eu tenho colocado meu filho nas mãos do Senhor. Eu escolhi o nome Apolo, porque Atos 19 diz que Apolo era um pregador desassombrado. E eu tenho profetizado por onde eu tenho passado por esse Brasil. Meu filho será um pregador do Evangelho, porque eu prego um Deus de milagres. Eu acredito que Jesus é o mesmo. Eu posso mudar, mas Ele não. Quando você for orar, me ajude em oração.